Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje o vídeo é um vídeo relativamente curto, porque eu vou estar apenas respondendo a uma pergunta deixada ali no canal, que eu acredito que seja uma pergunta que possa interessar a mais pessoas. Então, resolvi falar aqui em um vídeo para vocês sobre esta pergunta deixada, deixa eu dar uma olhadinha aqui, foi por Maria Henrique, tá? Ela faz a seguinte pergunta que eu achei interessante trazer para vocês. Ela se questiona que por que sempre que ela faz uma experiência de experiência fora do corpo, ela sai do corpo, sempre tem espíritos em volta e ela se assusta e acaba retornando para o corpo físico. Por que ela sempre tem espíritos com ela ali? Bom, primeiro de tudo, claro que a gente tem que dizer que ali é o habitat deles, não é mesmo? Ah, vá, é mesmo? Você está adentrando a vibração dos espíritos, então mais que naturalmente você vai encontrar espíritos ali. Contudo, nem sempre nas primeiras experiências a gente vê esse tipo de coisa ou se depara com esse tipo de coisa, né? É muito mais comum que o ambiente acabe sendo higienizado pelos nossos amparadores para que a gente não tenha esse tipo de susto que você está tendo, né? Mas é muito comum encontrarmos espíritos. Se nós estamos realizando esse tipo de experiência, nós temos que também ter a consciência de que isso vai acontecer muitas e muitas vezes. Isso é o normal de acontecer do outro lado, porque espíritos nada mais são do que pessoas que já perderam o seu aparato físico. Aliás, até você pode encontrar pessoas projetadas também do outro lado, o que é muito comum também, tá? Então, tendo em vista que isso é o natural de acontecer e você vai topar com espíritos do outro lado, é importante que você estude e conheça o ambiente aonde você está adentrando. Como aqui no físico, você não vai entrar em qualquer lugar sem antes saber aonde você está indo, não é mesmo? Você pode correr risco de vida dependendo aonde você pode entrar. Então, você, quando vai a algum determinado local, você procura se informar sobre esse local, entender aonde você está indo, e então você assume as consequências de estar indo em tal local, sejam boas, sejam ruins, a causa e o efeito. Mesma coisa quando nós saímos do corpo físico. Naturalmente, estamos adentrando ao plano espiritual e iremos encontrar com espíritos. Então, a gente precisa compreender o ambiente onde a gente está adentrando. Para isso, você precisa ler, estudar livros, livros principalmente. Obviamente tem muitos vídeos legais aí no YouTube, muito material legal no YouTube. Contudo, a literatura ela é mais aprofundada, então você vai conseguir na literatura ter um domínio muito maior de conhecimentos para que você não tenha justamente o medo. O medo, ele é um monstro feito de fumaça, né? Que o conhecimento, quando assopra, ele se some. Então, o medo, ele é somente a falta de conhecimento que nós temos de determinadas coisas. Portanto, o medo de espírito é justamente o medo pela falta de conhecimento. A gente olha filme, aqueles filmes de Hollywood que sempre mostram espíritos altamente negativos, etc, etc. Isso só preenche a nossa mente com um monte de porcaria, tá? E essas porcarias entram no nosso subconsciente de tal forma que quando a gente realiza uma experiência tão bela como a experiência fora do corpo, a gente acaba tendo medo por causa daquele monte de porcaria que está ali dentro do nosso subconsciente. Então, primeiro de tudo, estude. Tem o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que é fantástico para você entender toda essa questão espiritual dos espíritos, etc. Né? Tem livros a própria todo o Pentateuco Espírito é muito bom de se estudar, de se conhecer, né?
mas principalmente o Livro dos Espíritos para você que quer entender sobre o plano espiritual, tá? Tem livros como o livro O Nosso Lar, do Chico Xavier, de André Luiz, que inclusive está saindo agora a segunda parte do filme, né, o segundo livro, Os Mensageiros, está saindo o Nosso Lar 2, então vale a pena você observar isso aí também. Assista esses filmes, procure conhecer um pouco mais sobre o plano espiritual, e aí você vai começar a entender e não ter mais medo do que você encontra do outro lado, né? Fora isso, a própria prática que você vai tendo vai te mostrando que não tem por que você correr, né? Porque você está interagindo com os espíritos e você vai entender o porquê que eles estão perto de ti, o que trouxe e quem são esses espíritos que estão perto de ti. Você vai sentir a energia deles e vai saber se são bons ou se não são. Então você precisa analisar também o ambiente onde você está adentrando quando você está realizando sua experiência. E isso, novamente, é importante que você estude para saber como são os planos espirituais aonde você adentra, tá? Quando você sai do corpo físico, você adentra o plano espiritual. Mas o plano espiritual, ele não é apenas um plano espiritual. Dentro do plano astral existem várias e várias camadas de vibrações, tá? Para adentrar depois, para chegar próximo depois ao que se chama de plano mental, que já não tem mais nem forma. Então são muitas e muitas camadas de vibrações que vão de camadas densas e negativas até camadas muito elevadas espiritualmente. Então é preciso que você estude isso, entenda isso, também para entender essas companhias que estão perto de você e também para atrair companhias sempre positivas para perto de você, tá? De repente você está fugindo do seu próprio amparador, ou seu anjo da guarda, ou como queira chamar, né? Está fugindo do seu próprio amparador. Imagina só, poderia estar tendo uma ótima conversa, uma lição espiritual muito profunda, mas você está fugindo dele. Talvez você esteja ali também presenciando pessoas da sua família que já passaram pelo desencarne e você está ali presenciando um encontro com essas pessoas e você foge, né? Então é importante que você conheça também nesse sentido. Eu tive algumas perdas na minha vida agora recentemente, que eu já comentei com vocês, meu irmão de 53 anos que faleceu, logo após minha mãe, depois um tio e agora um cunhado meu no final do ano que faleceu com 37 anos com um infarto. Então, são perdas que a gente se entristece muito, né? Pela falta da presença física da pessoa. Contudo, eu tive a oportunidade de encontrar com eles no plano astral. Com todos eles, eu já me encontrei no plano astral. Não tão frequente quanto eu gostaria, confesso, mas também a gente não pode atrapalhar a caminhada dos seres que passaram para o outro lado, né? Mas consegui ter contato com eles, pelo menos para dar um abraço, para me sentir mais próximo e consolado com isso. Então, esses espíritos, eles vão estar sempre por perto, tá? Às vezes, você não vai ver porque os amparadores, eles limpam o ambiente para que você não se assuste. No teu caso, como você está vendo eles, é porque provavelmente é algo necessário para você. Talvez pessoas que queiram te passar alguma coisa muito importante, talvez pessoas que queiram te guiar em alguma coisa que você precise aprender, talvez você possa evoluir muito aí no seu caminho espiritual com esses encontros. Então, realmente, a gente não tem como saber, né? É você que vai ter que ver isso com a sua experiência, com a sua prática, tá? Mas o meu conselho é esse: estude. Não só para você, para todos que estão assistindo este vídeo. Não basta só vir aqui, pegar uma técnica e dizer eu quero sair do corpo. Pega uma técnica e vai fazer a técnica e tem uma experiência, topa com coisas do outro lado que você não estava preparado para ver, pega um trauma e se afasta do caminho espiritual. Não é esse o objetivo. A viagem astral é uma ferramenta para uma busca espiritual. Então, se você está tendo essas experiências, você está tendo elas por algum motivo. Então, se instrua e procure evoluir com essas experiências, crescer com elas, aprender com elas, tá? Eu fico muito agradecido que você veio aqui no canal e escreveu
essa sua pergunta, porque me dá essa oportunidade de dizer para vocês que nós estamos num processo de renovação espiritual muito grande nos dias de hoje. Estamos passando por processos difíceis nas vidas de todos nós, que são como que provas para que a gente consiga sair mais forte. Todos nós estamos passando por essas provas. É um momento de transição, né, de transição planetária, como estão falando aí, que, claro, está no começo e ainda vai demorar muito para acontecer, mas são momentos onde a gente está sendo provado nessa terrinha escola aqui, que vai passar logo para um momento de regeneração, e então nós estamos aprendendo. E as experiências fora do corpo, elas têm acontecido muito com muitas pessoas. Eu tenho visto muitas pessoas falando dessas experiências, o que mostra que está ocorrendo um despertar muito grande na população, não só brasileira, mundial. Está ocorrendo um despertar muito grande. E isso é muito legal, gente. E não percamos essa oportunidade. Não vamos deixar para uma próxima reencarnação. Vamos dar duro agora. Vamos melhorar agora como seres espirituais que somos. Certo, então, pessoal? Fica aí esse meu vídeo respondendo a pergunta e trazendo mais alguns comentários. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu joinha, o seu like, né? Escrever aí, deixar o seu comentário, se inscrever no canal. E paz profunda para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.